Fala, concurseiro master, imparável, objetivo, tudo jóia? Se você clicou nesse vídeo, meu irmão, é porque você está com gosto de gás, você está querendo ficar aí voando no seu processo, não é verdade? É. Então agora, eu preciso falar com você algo muito importante. Nesse momento, a gente vai dar a introdução a uma parte conceitual importantíssima que vai servir de base lá para frente, quando a gente chegar na sintaxe. Beleza? Tranquilo. Hoje nós estudaremos acerca da morfologia, a fim de que entendamos e levemos esse conteúdo lá para frente, para que você possa saber tudo que você precisa saber na parte da sintaxe. Volto a frisar, isso aqui é a base para o que a gente vê lá na frente. No mais, esse conteúdo também costuma ser cobrado por algumas bancas, então é bom a gente ficar atento e saber resolver questões sobre esse tópico, beleza? Mas principalmente, isso aqui é uma escada que vai ajudar a gente a chegar lá na frente bem. Tranquilo? Vem cá, vem comigo aqui no quadro para a gente dar uma olhada no nosso estudo de hoje. Hoje trataremos acerca da morfologia. Eu não vou definir o que é morfologia para você, até porque isso não cai, cara. Eu poderia falar morfo, estrutura, trata da estrutura, da forma da palavra. Meu irmão, mas não, boa, isso aqui não cai não. Ele não vai te perguntar a definição de morfologia. Ele vai querer saber de você se você sabe a aplicabilidade da morfologia. Então olha aqui, ó. Qual que é o nosso conceito? É o estudo das classes de palavras. É isso mesmo. Então você sabe que a gente tem nós temos um know-how de classe de palavras que a gente vai ter de seguir e ter de conhecer e identificar como essas classes funcionam de maneira isolada e de maneira conjunta. Para isso, eu trouxe aqui uma definição dos eixos do discurso. Professor, o que seria eixo do discurso? Os eixos do discurso, as gramáticas e alguns linguísticos, eles vão definir para a gente como um eixo paradigmático e um eixo sintagmático, sem querer complicar. O que seria o tal do eixo paradigmático? O eixo paradigmático, ó, é a palavra de maneira isolada. A palavra de maneira isolada, ela funciona de um modo. Por exemplo, amar de maneira isolada é um verbo. Mas quando eu digo o amar é importante, esse amar deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Perceba o que foi que aconteceu. A depender do enquadramento dessa minha palavra com outra palavra, quando eu faço o encaixe, ela pode funcionar de outro modo. Tranquilo? Então, ó, o eixo paradigmático é a palavra isolada. Já o eixo sintagmático é a palavra, ó, em conjunto, beleza? É a palavra em conjunto. Tranquilo. Já foi. Agora vem comigo aqui no quadro, para a gente dar uma olhada e conhecer as nossas classes de palavras. Sempre nós começamos por ela, a grandiosa classe de palavras conhecida como substantivo. Professor, mas o que seria um substantivo? O substantivo nada mais é que, por definição, a classe de palavras responsável por nomear os seres e as coisas. Então, de um modo geral, o substantivo ele serve para a gente dar nome a tudo. Você aí, não sei qual que é teu nome, mas eu tenho certeza que você deve possuir um nome. É isso mesmo, meu irmão. Então o que é que acontece? A sua mãe foi lá e definiu o seu nome. Assim funcionamos nós, os seres humanos. Nós precisamos definir as coisas. Eu estou olhando para cá, eu tenho uma mesa na minha frente. Então, para que eu venha definir o que é este objeto, eu digo assim, olha, isso aqui é uma mesa. Beleza? Então, todos os nomes das coisas são o quê? Substantivos. Massa? Então, ó, essa é uma classe gramatical aberta. Isso é importante. Por quê, professor? Porque eu sempre vou frisar em cima disso. Essa daqui é uma classe gramatical aberta, aquela é uma classe gramatical fechada. Mas por que isso seria importante? Justamente porque as classes gramaticais fechadas, elas precisam ser decoradas. Professor, vou ter que decorar? Exatamente. Decorar não faz mal a ninguém. Nunca ninguém morreu porque teve de decorar. E acostume-se com o seguinte, você que faz provas para concurso público, mais de 70% das coisas que você vai levar para o seu concurso, você vai ter de decorar. Tranquilo? Então, ó, aqui quando for para decorar, eu vou falar, decora aqui que fica mais fácil. Beleza? Então, mas a classe gramatical, voltando aqui, a classe gramatical do substantivo, não há essa necessidade. Por quê? É uma classe gramatical aberta, ou seja, a todos os momentos, em todos os tempos, surgem novos substantivos. Beleza? Quero falar um negócio com você aqui que também é importante pra caramba, cara. Olha aqui. Nós temos algumas classificações de substantivos. Só que você vai fazer o seguinte.
você só vai dar uma olhada no substantivo comum e no substantivo próprio se a sua prova, assim, o solicitar. Professor, como assim? Essa classificação de substantivo comum, próprio, concreto e abstrato costuma cair em provas mais regionais, municipais, provas de prefeitura. Isso aqui costuma ser cobrado. E quando é cobrado, o edital especifica. Por exemplo, ele diz lá, substantivos. Aí coloca 2 pontos e indica as classes dos substantivos nos quais ele vai cobrar. Tranquilo? Agora, se a sua prova, se o seu concurso em si, o seu edital não prevê isso aqui, não tem por que se preocupar. Agora, o que eu quero que você fique muito atento é com esse cara aqui e com esse cara aqui. O substantivo concreto e o substantivo abstrato. Mas por quê, professor? Porque agora, nesse momento, isso aqui tanto faz pra gente. Mas lá na frente, na sintaxe, a gente vai ver que existem 2 tipos de termos ligados a nome que a gente vai ter que fazer a diferenciação entre aquilo que é concreto e aquilo que é abstrato. Eu estou me referindo ao complemento nominal e ao adjunto adnominal. Beleza? Então guarda essa informação no seu coração para a gente trabalhar lá na frente. Olha aqui o exemplo que eu te trouxe de substantivo. Mesa, cadeira, João, Brasil, enfim. Os substantivos são muitos, ok? Substantivo comum eu trouxe estrela e cachorro. O que seria um substantivo comum, professor? Ele nomeia seres de uma espécie. É algo mais aberto, mais amplo. Já o substantivo próprio nomeia seres de uma forma específica. Por exemplo, o nome das pessoas e o nome dos lugares. Brasil. O nome do meu parceiro que aqui está comigo, Edson. Tranquilo? E é isso aí, o concreto e o abstrato, a gente vai voltar a conversar sobre isso mais à frente. Tranquilo? Ó, vem pra cá. Vem no nosso próximo quadro pra gente dar uma olhada aqui. Agora, a gente vai conhecer uma classe gramatical que também é importante. É a classe dos artigos. Professor, mas como que funciona esse tal de artigo? Você vai pensar comigo, ó. É a classe de palavras responsável por definir ou indefinir o substantivo. Olha aqui o exemplo. Quando a gente traz a respeito do nosso querido artigo, a gente visa definir o substantivo. Você já sabe, menino dá nome a ser. Então, menino é um substantivo. Logo, artigo é o cara responsável por definir esse substantivo. Tranquilo? Então, esse U aqui, ó, é um artigo. Importante que se diga que aqui é uma classe gramatical fechada, ó. Então, você tem de tê-la no seu coração. Eu trouxe aqui os definidos e os indefinidos. São apenas esses os artigos que a gente tem na língua portuguesa, beleza? Então, dá uma olhada. Eu vou sorrir enquanto você olha para cá. Olhou? Pausou o vídeo? Pois pronto. Mas vamos continuar. Então, olha aqui, ó. Um outro exemplo de artigo que eu trouxe aqui para você foi esse daqui, ó. Uma menina. Menina é o substantivo e artigo é o nosso uma, beleza? Um aqui funciona como artigo. Tranquilo? É bem simples, né? É. Só que não, cara. Porque o que acontece? Quando eu coloco frente a frente o artigo com o numeral, principalmente quando eu trabalho com o artigo definido ou melhor, com o artigo indefinido uma e com o numeral meu irmão, isso aqui dá pano para manga. Então vem cá. Vamos trabalhar acerca dos numerais e faremos aqui uma distinção entre eles, beleza? Entre o numeral e o artigo. Ok, então o numeral é a classe de palavra responsável por quantificar. É isso mesmo, ele quantifica, dá a ideia de quantidade acerca do substantivo. Tranquilo. É uma classe gramatical aberta, o que significa dizer que essa classe de palavras, ela não pode ser decorada. Até porque, se você pensar comigo, a quantidade de números que nós temos no mundo são infinitas, não é verdade? Então, a possibilidade de pensar acerca de números, de quantidade, assim, de que eu venha quantificar um determinado substantivo, ou seja lá o que for, é infinito. Então, não posso quantificar. Tranquilo? Então, numeral, classe gramatical aberta. Olha o exemplo aqui, ó. 2 palhaços de rua. Esse 2 aqui está quantificando a quantidade de palhaços que são, ou que é, o meu substantivo. Beleza? Então, vem cá. Agora aqui vai morar o nosso grande problema. Aquilo que eu falei para você, a gente vai coçar a cabeça é aqui, ó. Porque o que acontece, professor? Existe uma diferença entre o que você viu aqui como sendo o numeral, e existe uma diferença entre o como sendo o pronome indefinido. Olha aqui o pronome indefinido, ó, que a gente viu bem aqui. O Professor, e aí? Como que a gente vai fazer para analisar isso? Eu peço que você pause o seu vídeo e tente analisar essas 2 frases aqui, ó. Frase 1 fala o seguinte: um pássaro estava no céu. Perfeito. Frase 2 fala assim: um dos 4 pássaros era branco. O que é que acontece aqui?
O meu contexto, e pura e simplesmente o meu contexto, vai definir para mim se aquele danadão ali é um numeral ou se ele é um artigo, beleza? Então, no exemplo de cima, quando eu falo um pássaro estava no céu, perceba, é algo muito genérico. Eu não especifico que tipo de pássaro é esse, é apenas um pássaro a mais que passava no céu. Então, perceba, o meu contexto, ele é importante, tá certo? Para fazer essa diferenciação. Perfeito? Agora perceba, no exemplo de baixo, eu consigo ter certeza do que esse significa para mim. Olha comigo aqui, um dos 4 pássaros era branco. Professor, por que essa distinção existe? Porque aqui eu especifiquei, não é apenas um pássaro, é um dos 4. Então uma coisa eu posso dizer para você, existia 4 pássaros no céu, e o que foi que eu fiz? Olhei e um deles era branco. Perceba, numeral, tranquilo? Então, o que vai definir se esse é um artigo ou se esse é um numeral é pura e simplesmente o contexto. Beleza? Tranquilo? Então, vem cá. Agora a gente vai conhecer outra classe muito importante para a gente, que é a classe do adjetivo. Professor, e o que é a classe do adjetivo? Qual a funcionalidade desse cara? Muito simples. Ele é responsável por caracterizar ou qualificar o nosso querido substantivo. É isso mesmo. Ele qualifica ou caracteriza o danadão do substantivo. Beleza? Beleza. Eu tenho que te falar também que é uma classe gramatical aberta, ou seja, novos adjetivos estão surgindo todos os dias. Tranquilo? Tranquilo. Olha o exemplo aqui. O menino bonito. Perceba. Já dá para a gente analisar a que classe cada uma dessas nossas palavras se enquadra. Não dá não? Dá sim. Olha aqui, esse o é artigo. Beleza, esse menino é substantivo. Esse bonito é o quê? É adjetivo. O adjetivo que está qualificando o menino. Tranquilo? Tranquilo. E ainda quero te falar sobre a locução adjetiva. Olha para cá. Locução adjetiva nada mais é que a soma, a união de uma preposição mais um substantivo. Este valor vai servir, para que eu venha a qualificar um substantivo. Por exemplo, mesa de madeira. Esse de madeira é a junção de uma preposição de mais madeira, outro substantivo, que essa união está servindo para qualificar quem, adivinha? Isso mesmo, a mesa de madeira, mesa também sendo um substantivo. Então, olha aqui para a gente continuar, vamos agora tratar sobre pronomes. Cara, aqui eu tenho que te falar, isso aqui é sumariamente importante para a nossa vida. Beleza? Não só aqui, não só para o estudo linguístico, mas principalmente lá na frente, quando a gente for estudar referenciação, ligação de textos e interpretação de texto, beleza? Então, dá uma olhada nessa parte aqui, classe de palavras responsável por acompanhar ou substituir o substantivo. Então, esse cara aqui vai ser, representa, está no seu ser, na sua ed. Ser o quê, professor? Ser o cara responsável por substituir ou acompanhar o substantivo. Então, fica atento nesse cara. Eu trouxe aqui também a definição de que ele é uma classe gramatical fechada. E eu já te disse no começo do vídeo, o que foi que a gente conversou? Se ele é uma classe gramatical fechada, o que é que a gente faz? A gente tem de decorar, beleza? Não decorou? Vai ficar sem decorar? Vai dar um tiro no pé. Então, olha a classificação aqui, A gente tem uns pronomes que a gente chama de pronomes pessoais, a gente tem os pronomes possessivos, os demonstrativos, os relativos, os indefinidos, os interrogativos, tranquilo? E aqui nós finalizamos a nossa parte de pronomes. Te dizendo o quê? Existe daqui uma qualificação muito importante que a gente tem que levar para a nossa prova. Eu vou marcar com uma estrelinha aqueles, que você vai dar uma ênfase maior, beleza? Então, os pronomes pessoais, você coloca uma estrelinha do lado. Professor, por quê? Meu irmão, isso aqui é importante pra caramba. Então, vamos enumerar com 3 estrelas esse pronomezinho aqui, essa classe de pronomes, os pronomes pessoais. Os pronomes demonstrativos, você também vai colocar aí, 3 estrelinhas, tá certo? Isso de 0 a 3. 0 a 3 é o nosso parâmetro. Os pronomes relativos, você também vai colocar 3 estrelinhas, porque esses caras aqui costumam ser muito abordados em prova, tranquilo? Os demais, na boa, eu preciso te falar. Interrogativo, nem cai. Indefinido, pouquíssimo. E o possessivo, se você bater o olho e deu ideia de posse, é possessivo. Então você pode ficar, felizão da vida.
Presta atenção aqui no exemplo que eu te trouxe. Aquela bola. Perceba, esse aquela é um pronome que a gente vai chamar de pronome demonstrativo, ok? Pronome demonstrativo. Professor, e se eu vir na minha prova esse aquela e o examinador chamar de pronome adjetivo? Eu posso aceitar? Claro que pode, velho. Olha aqui. Esse aquela está caracterizando a bola, não está? Está. Está qualificando a bola, não está? Está. De certo modo, se referencia à bola. E você viu comigo, existe uma classe responsável por se referenciar ao substantivo. Qual é? Adjetivo. Então, eu posso dizer que esse pronome, além de ser um pronome demonstrativo, ele também se enquadra com um pronome adjetivo, uma vez que ele acompanha o substantivo. Professor, e se ele tivesse simplesmente substituindo, eu poderia chamar de quê? Aí você poderia dizer que ele é um pronome não adjetivo, e sim um pronome substantivo. Tranquilo? Dando continuidade à nossa relação entre o grupo dos nomes, agora a gente vai conhecer como que funciona a articulação do substantivo. Esses caras que a gente acabou de conhecer, o artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo. Eu tenho que te falar o seguinte, a relação entre os termos. A fim de que nós tenhamos uma classificação boa e que você consiga chegar e vencer esse tópico aqui na hora da sua prova, a gente subdivide o grupo dos nomes da seguinte forma. Nós temos o substantivo, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. Todos eles compõem uma grande classe, que coloca como grupo dos nomes. Professor, a gramática trata assim? Não, é uma classificação que eu trago a fim de que você entenda melhor o conteúdo, beleza? Então, todos esses caras que aqui estão, eles representam nomes, beleza? Tranquilo? Então, dito isso, você só precisa entender que existe entre esses termos uma relação que a gente chama de regência nominal. Professor, como assim? Nós temos aqui um termo e termos. Ou seja, nós temos um termo que ele vai ser o maestro da orquestra, que é justamente o substantivo. Perceba, o substantivo, ele é o termo regente. Ou seja, todos os demais termos associados ao grupo dos nomes deverão estar subordinados ao substantivo. Quer um exemplo? Faz assim, troca aqui a palavra do nosso exemplo, meninos, ou menina. Faz aí na sua casa. Pausa o vídeo. Faça esse exemplo. Fez? Não? Agora faça. O que acontece aqui? Os dois meninos feios. Já falamos que os meninos eram bonitos no outro exemplo, agora os meninos são feios. O que acontece? Se você substituir meninos, que é o substantivo, por meninas, que é o substantivo, perceba, aqui em os eu tenho um artigo, dois eu tenho um numeral, feios eu tenho um adjetivo. Selecionei-os para a gente fazer a análise. Se você troca menino por meninas, o que é que vai acontecer? Você não pode dizer os dois meninas feios. Não, você não aceita esse tipo de instrução. Sabe por quê? Porque o substantivo rege todo mundo. Então, o que é que você vai ter que fazer? As duas meninas feias. Perceba, se você tiver percebido o que foi que aconteceu, uma troca de substantivo fez com que todos os outros termos fossem trocados também. Uma vez que o substantivo é o regente dos termos do grupo do nome. Tranquilo? Então, passamos pelo grupo dos nomes, agora a gente vem aqui para a gente conhecer um outro grupo importante, que é o grupo dos verbos. No grupo dos verbos, a gente tem de entender a relação que existe com esse cara chamado verbo. Mas, professor, o que seria o verbo? É uma classe de palavras responsável por mostrar a essência da ação. Tranquilo. Ele é facilmente reconhecido por sua capacidade de conjugação. Então, você vai encontrar um verbo pela capacidade de conjugação nas pessoas do discurso. Então, faz comigo o seguinte, pega a palavra aluno e tenta conjugar nas pessoas do discurso. Eu aluno, tu alunas. Ele aluna. Não rola. Agora faz isso com a palavra é. Com esse verbinho que aqui está. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Percebe? O que foi que aconteceu, professor? Essa classificação, pela capacidade de conjugação, eu consigo chegar à conclusão de que esse cara
é o verbo. Esse ézinho, beleza? Então, pela capacidade de conjugação, a gente consegue definir quais e que tipos são os nossos queridos verbos. Falando para você o seguinte, o verbo é uma classe gramatical aberta, certo? É uma classe gramatical aberta. O que significa dizer? A gente já trabalhou. Novos verbos vão surgindo à medida que a sociedade, de um modo ou de outro, vai evoluindo, vai estabelecendo novos nomes e novos verbos. Tranquilo? Tranquilo. Eu tenho que te falar que esse cara, ele é muito, mas muito, muito cobrado em prova de concurso. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente está só apresentando as classes. Mais à frente, a gente vai entrar dentro do grupo dos verbos. Por quê? A gente precisa entender qual é a estrutura em si e como que esse cara vai funcionar. Tranquilo? Agora, a gente conhece uma nova classe de palavras que chama advérbio. Qual que seria a definição ou a responsabilização colocada sobre o advérbio? Ele é o cara responsável por associar-se ao verbo para indicar circunstância que envolve ação de um modo geral. E essa ação, ela pode ser temporal, pode ser tempo, pode ser modo, entre vários outros nortes que o advérbio pode assumir. Por exemplo, quando eu digo para você, amanhã irei à casa dos meus pais. O que é que eu estou querendo te dizer? Este amanhã aqui, é um advérbio de tempo. Por quê, professor? Porque ele indica justamente o tempo que eu irei visitar, amanhã. Tranquilo? A gente tem também, por exemplo, o advérbio de modo. Um exemplo para a gente poder citar, apressadamente saí da minha casa. Perceba, esse apressadamente indica o modo como que eu saí da minha casa. Tranquilo? Essa classe aqui, ela é uma classe bem simples e bem concreta da gente conseguir bater e resolver questões acerca dela. Show? Então vem aqui para a gente conhecer agora outra classe de palavra, classe conhecida como preposição. A classe conhecida como preposição, ela é muito interessante. Qual a responsabilização colocada em cima dela? Ela estabelece uma conexão entre uma palavra e outra, sendo que a segunda palavra informa algo sobre a primeira. Olha comigo aqui, necessidade de Deus. Perceba, esse dia aqui, é justamente a nossa classe estudada, que chama de preposição. Essa classe, como a gente viu na definição, é responsável por fazer com que o meu segundo termo indique algo sobre o primeiro. Olha o que está acontecendo aqui, necessidade de Deus. Ou seja, esse Deus, essa introdução, essa segunda palavra, retoma aquilo que é necessário, aquilo que eu solicitei na primeira palavra. Tranquilo? Então, essa é a classe é a classe que a gente pode classificar como preposição. Muito importante para a gente também, tá certo? Aí eu trouxe aqui para você as principais preposições. A, ante, até, com, contra. Peguei a sua tela, dá aquele pausezinho importantíssimo, copia do seu caderno e vamos em frente. Olha aqui, a gente ainda tem as conjunções. Professor, como é que funciona a conjunção? E eu preciso te falar que a conjunção, posteriormente, a gente vai voltar também a trabalhar. Uma vez que as conjunções elas são muito importantes lá na frente, quando a gente entrar na sintaxe do período composto, principalmente no período composto, por subordinação e por coordenação. Subordinação adverbial e coordenação sintética, assindética. Mas a gente vai entender isso e como que funciona, tá certo? Então, essa classe de palavra é responsável por estabelecer uma conexão entre orações ou termos de mesma função sintática. Olha o exemplo aqui de baixo, Eu estudo e trabalho. Nesse caso aqui, ele está estabelecendo uma conexão entre essas minhas duas palavras. Perfeito, tranquilo, massa. O que eu queria falar também é que ela é uma classe gramatical fechada. Ou seja, o que significa dizer, professor? As conjunções, elas podem sim ser decoradas. Tranquilo? Então, vamos conhecer a última classe de palavras, até que, enfim, a última depois desse trajeto tão longo. A nossa última classe de palavras trata da interjeição. O que seria a interjeição? É a classe de palavra que exprime sentimentos
e reações de um modo valor que possui valor emocional, de um modo tanto quanto relativo ao ser, à essência do ser. Então vem cá, ó. Esse cara aqui é muito tranquilo. Perceba, olha o exemplo aqui. Alô, a, o. Todas essas classificações integram as interjeições. Por quê? As interjeições são justamente responsáveis por indicar o sentimento, por indicar a natureza emocional do ser. Tranquilo? Quando eu falo, alô, o que é que eu estou fazendo? Estou relatando a interjeição. Quando eu falo, todas esses meus códigos físicos expressos são interjeições. Quer matar isso na prova facinho? Quero, professor. É só você olhar o nosso sinalzinho aqui. Tranquilo? Então você olhou, bateu o olho. Você viu, professor, bati o olho em uma interjeição. Como que eu faço para me saber? Vai olhar para o sinal que ali está indicando, tá certo? Beleza, show de bola, sinalzinho de exclamação. E com isso, a gente finaliza todos os tópicos essenciais aí da morfologia. Lembrando que a gente vai voltar, a gente vai aprofundar nesse tema. Viu? Então vamos ver como é que isso é cobrado da gente na hora da prova, porque isso realmente é que é o importante, né? Saber como isso é cobrado de você e de mim. Então olha aqui, ó, questão número 1 já está na sua tela e fala o seguinte: a conjunção como pode estabelecer relações de sentidos diferentes, relações de sentido diferentes. Aí ele cobra assim, ó, dentro de um texto. No trecho, como esse prazer é rapidamente ligeiro ou passageiro, o sujeito sente a necessidade de buscá-lo constantemente na tentativa de alcançar a felicidade. Ela quem, professor? O trecho, né? Está estabelecendo entre as duas orações uma ideia de. Vamos lá, ele quer saber o valor desse como aqui, ó. Ele quer saber o valor do como. Perceba o que está acontecendo. Como esse prazer é rapidamente passageiro, o sujeito sente a necessidade de buscá-lo constantemente. Esse como, na nossa expressão, ele foi colocado, ó, com uma relação de causa. Foi uma relação de causa. Professor, por quê? Perceba, o fato do prazer ser rapidamente passageiro é uma causa para o sujeito que se sentir ou sentir-se a necessidade de buscar constantemente, tranquilo? Então eu tenho aqui uma relação de causa e consequência, sendo que este como introduziu uma relação causal, perfeito? Então questão número 1, gabarito letra A. Vamos para a questão número 2, que fala o seguinte. Questão número 2 diz assim: considere o seguinte é certo. Uma árvore bem goteada, em poucos segundos, passa a fazer parte dos pássaros que a gorjeiam. É um textinho do Manuel de Barros e diz assim: os vocábulos sublinhados são classificados respectivamente como. Ele quer saber o valor deste uma e quer saber o valor desse a. Perceba, professor, eu tenho como matar o valor deste uma? Sim, lembra? Pelo contexto, a gente consegue inferir, ó, uma árvore bem gojeada, é uma árvore, ó, uma árvore qualquer, é uma árvore qualquer. Ele não me dá uma ideia de numeral, é uma árvore qualquer, é genérica, perceba? Tranquilo, massa. Então, ó, o primeiro caso, eu já sei que ele representa para mim um artigo, não é verdade? Tranquilo? Então, ó, onde tiver artigo, eu vou deixar. Onde não tiver artigo como sendo primeiro parâmetro, a gente já risca. Vamos lá. E esse A aqui, professor? Esse A, ó, ele retoma a ideia de quê? A ideia da árvore, ó. Uma árvore bem gorjeada, com poucos segundos, passa a fazer parte dos pássaros que a gorjeiam. Que a gorjeiam quem? Gorjeiam a árvore. E a gente viu que o cara responsável por acompanhar ou substituir o substantivo é o danado do pronome. Gabarito letra A nessa questão. E a gente já vai para a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3 fala o seguinte, ó. O artigo é uma das classes de palavras
variáveis que concorda em gênero e em número com o substantivo que o acompanha. Ele fala o seguinte: todas as palavras destacadas são artigos em, vamos lá, letra A, e eles querem que os use pelo maior tempo possível. Esse usa aqui, ó, esse os é pronome. Esse é pronome. Está retomando alguém. Porque é assim que você gera dados que os fazem ganhar dinheiro. Esse os também é pronome. Beleza? Os também é pronome. Tranquilo. Então já não pode ser a letra A. Já vou riscar. Letra B. A Netflix tem muitos recursos para garantir que, em vez de assistir a um capítulo por semana, professor, esse A é o quê? Esse A é uma preposição solicitada pelo verbo assistir, tá certo? Esse A aqui, ó, quem assiste, assiste a algo. É o verbo assistir no sentido de ver, certo? Então, ó, letra B, já vamos riscar também. Tranquilo, professor? E esse A de a temporada seria o quê? Esse daqui, ó, é um artigo. Massa? Letra C diz assim: nesse ciclo, os poderosos do sistema enriquecem e continuam com os melhores cérebros do mundo. Esse uso aqui, ó, é artigo. Trabalhando para aumentar os lucros. Esse uso aqui também é artigo. Enquanto entregamos tudo a eles. Opa, professor, este A aqui é uma preposição solicitada pelo verbo entregar. Quem entrega, entrega algo, ó, entrega tudo a alguém. A gente vai aprofundar isso quando a gente for tratar sobre pronomes, tá certo? Sobre os pronomes e sobre as preposições, que é o caso da nossa resposta aqui, né? Sobre pronomes e sobre preposições, principalmente. A letra D diz assim: todos os aplicativos, esse usa aqui é artigo, que existem ou existentes, são baseados no design mais viciante de que se tem notícia. Uma espécie de caça-níquel que faz o sistema produzir o maior número possível de pequenos eventos inesperados no menor tempo. Esse U aqui é artigo que está definindo o sistema. Este U aqui também é artigo que está definindo maior. Massa? Então, ó, nosso gabarito já é a letra D de dado. Tranquilo? Vamos lá, vamos para a questão de número 4, que diz o seguinte: questão de número 4 fala assim para a gente na sua tela, questão de número 4. Diz assim: em relação à classe gramatical da palavra sublinhada em, tem tudo ali. Assinale ou você deve assinalar a alternativa correta. Então, vamos analisar e assinalar a alternativa correta em relação a esse ali colocado, beleza? Então, ó, vamos lá. Ele diz que ali é adjetivo, ou ali é pronome, artigo, advérbio ou substantivo. E aí? Professor, eu aprendi, vamos partir de baixo para cima, e esse danado desse substantivo, ele dá nome aos seres, é verdade? Exatamente, dá nome aos seres. Professor, esse advérbio, ó, ele indica lugar, não é verdade? É verdade. Esse advérbio aqui, ó, esse cara é responsável por indicar lugar, modo, circunstância, de um modo geral. Então, o gabarito já é a letra D, né? Ali indica a ideia de quê? De lugar. Não pode ser artigo, porque o artigo eu já tenho classe gramatical fechada. Não pode ser pronome, também classe gramatical fechada. E o adjetivo, apesar de ser uma classe gramatical aberta, não está sendo colocado como esse ali, e indica sim um lugar para a gente. Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Vamos para a próxima questão, questão de número 5, e fala o seguinte: as expressões sublinhadas correspondem a um advérbio, exceto, ou seja, ele quer aquela que não corresponde ao advérbio. Parecia aqui, vez por outra. Aqui, ó, é um advérbio, sim. Dá uma ideia de lugar, não é verdade? Sim. Durante o discurso, manteve-se em silêncio. Durante também é um advérbio. Dá uma ideia, um advérbio de tempo, não é verdade? Letra C.
Não disse com certeza se viria. Com certeza, advérbio de modo. Tranquilo. Afirmo-lhe que não o vi frente a frente. Também é um advérbio, ó, advérbio de modo. Perfeito. E por fim, a letra E diz: as ações do homem são imprevisíveis. Esse do homem aqui, ó, está caracterizando as ações. A gente viu que na morfologia a gente chama isso, ó, de locução adjetiva. Perfeito? Então, ó, gabarito letra E de elefante. Vamos para a questão de número 6, que fala o seguinte. Questão de número 6, mamão com açúcar. Diz assim, ó, na frase: o homem sábio confia nas promessas. Existem quantos verbos? Tranquilo. Vamos partir para cima, vamos analisar cada sintagma desse colocado para a gente, ó. O. A gente já sabe que esse o danadão aqui é um artigo. Esse homem aqui é um substantivo. Sábio é um adjetivo que está qualificando o homem. Confia deriva do verbo confiar. A gente já encontrou que existe o verbo. Nas, preposição mais o artigo, tá certo? Aqui a preposição em, ó, mais o artigo a, que era pra gente esse na, tá certo? No caso aqui, para fazer a concordância com promessas, ele está no plural. E promessas, por fim, substantivo. Professor, então quantos verbos nós temos? Apenas um. Gabarito, letra A, amor. Vamos lá. Questão de número 7 vai dizer o seguinte pra gente. Diz assim, ó. A aeronave pousou suavemente na pista. O termo sublinhado exerce a função de. Tranquilo, né? Tranquilo. Ele quer saber esse suave aqui, ó. O que é isso, professor? Eu já aprendi que existe uma classe de palavras que define as circunstâncias. Circunstância. Perfeito? Quem é esse cara? Esse cara, ó, é o advérbio. Então, gabarito, letra C. O modo como a aeronave pousou foi suavemente. Então, é um advérbio. Tranquilo? Relax. Vamos para a próxima questão. Próxima questão que fala o seguinte. Questão de número 8 diz assim, ó. Um pouquinho mais extensa. Classifique as palavras de acordo com a sua classificação morfológica. Isso é importante. A classificação morfológica. Professor, quando ele fala isso, o que é que ele quer? Ele quer saber em qual classe de palavras eu posso enquadrar aquela determinada palavra, beleza? É só lembrar. Morfologia, ele quer a classe. Então, vamos lá. O menino rápido. Rápido, ó, é uma característica do menino, né? É verdade. Quem é que caracteriza? É o adjetivo. Então, já é 4. Se é 4, eu já posso riscar a letra A, B e a letra A. Perfeito. Nós o conhecemos muito bem. Opa, esse o aqui, ó, é como se eu dissesse, nós conhecemos ele. Só que a gente vai entender que o ele, ó, não pode funcionar como objeto. Como ele foi colocado aqui, está correto. Ele está funcionando como o. Beleza? Eu não poderia utilizar o ele. Mas é como se eu dissesse, nós conhecemos ele. Perfeito? Então, ó, esse o é o cara que a gente estudou e a gente chamou de pronome. Ele acompanha ou substitui o substantivo. Então, se eu tenho 4 e 3, lá na hora da sua prova, você vai simplesmente analisar as assertivas e vai marcar o gabarito correto. Perfeito? Aqui, como nós estamos fazendo um estudo, nós ainda vamos resolver as duas lacunas que ainda faltam. Na terceira lacuna diz assim, um dos pássaros era branco. Opa, professor, que beleza, que maravilha. Um dos. Isso indica para mim o quê? Isso indica que ele é um numeral. Indica que existiam ali naquele lugar mais de um pássaro. Perfeito. E um deles era branco. E por fim, só restou um para a casa de madeira. Esse A aqui, ó, é um artigo. Perfeito. Tranquilo, vem cá. Você viu que esse tipo de questão aqui não é difícil. Mas o que é que acontece? Por muitas das vezes a gente passa muito tempo sem ver um conteúdo e quando chega na hora da prova, acaba errando questão fácil. E eu digo para você o seguinte, essa primeira parte, em si, quando cai em prova, não é difícil. Mas isso aqui é basilar para a gente chegar lá na frente e entender como é que funciona. A sintaxe, tanto no período simples quanto no período composto. Então, ó, te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e vai treinando aí.
Até a próxima. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro. Fala, concurseiro Objetivo, tudo jóia? Já tá por aqui de novo, né? Já clicou no próximo vídeo, tá maluco? Tá querendo ficar voando aí na disciplina de língua portuguesa, não é verdade? É, eu sei que sim, meu irmão. Então, ó, seja muito bem-vindo novamente ao nosso bloco e hoje nós vamos trabalhar a partir desse momento com os pronomes. É isso mesmo, você viu, havia visto comigo no bloco passado, na nossa aula passada, que nós trabalhamos sobre aí as classes de palavras, não é verdade? Tá lembrado? Não? Pulou o vídeo? Volta lá então, tá certo? Porque é o seguinte, cara, nas classes de palavras a gente conversou e nós havíamos dito que algumas classes de palavras são muito mais importantes que outras, a se tratar, se levarmos em consideração, as provas de concurso, até porque você está aqui para gabaritar língua portuguesa aí no seu concurso, beleza? Então o que serve para você realmente são as classes mais cobradas em prova. Dentre estas classes mais cobradas em provas, nós temos de citar 3, ok? Uma delas é justamente a que trabalharemos hoje. Estamos falando dos pronomes, principalmente dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles definem o estigma, eles dão a ideia da retidão do discurso, ou seja, trazem a figura do enunciador e daquele que recebe essa enunciação, ou seja, o receptor da mensagem, beleza? Então, para você poder entender e saber como que isso funciona e principalmente como pode ser cobrado aí na sua prova, você vai ter de vir comigo aqui no quadro, ok? Então me acompanha aqui para a gente conhecer os nossos famosos pronomes. Professor, o que seria um pronome? A gente viu a definição na aula passada, mas vamos ratificar agora. É uma classe de palavras, ó, que acompanha ou substitui o substantivo. Você lembra que nós havíamos conversado que o substantivo era um termo nuclear e que as demais classes do grupo dos nomes rodeariam o substantivo. Lembra? Você deve lembrar. Quando isso acontecer, quando o meu substantivo for substituído por um pronome, ou seja, eu houver na minha frase, na minha oração, no meu período, existir apenas o meu pronome com a função de acompanhar o substantivo, eu vou chamá-lo de
Pronome. Pronome. Substantivo. Pronome. Substantivo. Pronome substantivo. Foi. Quando este meu pronome tiver acompanhando o meu substantivo, eu vou chamar de pronome adjetivo. Beleza? Tranquilo. Então, quando o meu pronome acompanhar, eu vou chamá-lo de pronome adjetivo. Quando ele substituir, eu vou chamá-lo de pronome substantivo. Beleza? Agora, a gente vai ter de conhecer os pronomes em sua essência. Para isso, é muito importante que conheçamos as pessoas do discurso. As pessoas do discurso na língua portuguesa são divididas em três. A primeira pessoa do nosso discurso é a pessoa que fala, está atrelada ao eu. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, está atrelada ao tu. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. De quem se fala. Está atrelada ao ele e ao ela, tratando-se de singular. No caso de primeira pessoa do plural, nós temos o nós, segunda pessoa, temos o vós, e terceira pessoa, o eles e o elas. Ok? Perfeito. Então essas são as pessoas do discurso. Nós temos de conhecê-las para que possamos aplicar os pronomes em essência. Certo? Vem comigo no próximo quadro aqui para a gente acompanhar o seguinte. Além disso, a gente deve saber trabalhar, nós temos que saber trabalhar com as flexões dos pronomes. Os pronomes, eles podem flexionar em gênero, em número e em caso. E antes que alguém venha indagar-me sobre a situação do grau, eu preciso te falar que, para o grau, e isso é importante que você saiba, não possui classificação aqui nos pronomes, tá certo? Então, não trataremos de grau nos pronomes. Aqui nos pronomes, abordaremos apenas gênero, número e caso. Professor, o gênero, claro, você já sabe. O masculino e o feminino. Aqui, eu tenho que te falar o seguinte. A gramática ainda aceita uma outra flexão, que é a flexão do neutro. Só que a flexão do neutro, ela só existe, ela só vai existir para demonstrativos. Demonstrativos. Apenas para os pronomes demonstrativos, ok? Aqui, no nosso caso, para os pronomes retos, que é o que trataremos em questão, nós não teremos a figura do neutro. Belezinha? Então, temos de conhecer também o número. O número nós temos o singular e o plural. Beleza? Tranquilo. E por fim o caso. No caso, nós temos os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos. Tranquilo? Bacana? Então, assim nós podemos ir para a próxima etapa do nosso estudo. Acompanhe comigo aqui no nosso quadro, nosso tópico 03, que trata da associação às pessoas do discurso. Lembra? A gente acabou de ver sobre as pessoas do discurso, você viu comigo a primeira, segunda e terceira pessoa? Beleza. Para conhecermos os pronomes pessoais, nós temos de atrelar as pessoas do discurso. Deveremos utilizar tanto os pronomes e sua associação, quanto as pessoas do discurso a ele atrelado. Beleza? Então, primeira pessoa, nós temos
nos pronomes pessoais retos? O eu para o singular, o nós para o plural. Tranquilo. Segunda pessoa, nós temos o tu para o singular, o vós para o plural. Terceira pessoa, nós temos o ele e o ela para o singular e o eles e elas para o plural. Beleza? Tranquilo. Isso aqui, quando você era um grande fã da TV Globinho, eu iria utilizar de outra palavra, mas só que eu vou utilizar fã. Quando você era aí um fã da TV Globinho e ia pra escola, eu sei que você matava aquela aula, gazeava pra poder assistir o Dragon Ball, porque aconteceu comigo também. O que era que acontecia? Você faltava aula, só que no outro dia a professora disse pra você: filho, você acabou perdendo uma aula muito importante, a aula de pronomes pessoais. Eu sei como é que funciona. E ela havia lhe falado: olha, o pronome pessoal que se refere à primeira pessoa é o eu, a segunda pessoa é o tu. Lembras? Isso tudo aqui já está aí no seu coração, já está guardado com você. Belezinha? Aqui a gente só está recapitulando. Você viu comigo? A gente acabou de olhar os retos. Só que o bicho pega realmente quando a gente vem tratar dos oblíquos. Porque os oblíquos possuem duas divisões. São elas divididas em átonos ou tônicos. Professor, como que eu vou saber para diferenciar se um pronome oblíquo ele é átono ou se um pronome oblíquo ele é tônico? Olha aqui, o pronome oblíquo átono, ele sempre vai acompanhar o verbo. Então, eles acompanham verbos. É o primeiro macete para você pegar e não ficar tendo dúvida. Já os tônicos, eles são solicitados por preposição. Olha um exemplo de átono e um exemplo de tônico, para ficar mais fácil. Amá-lo é minha luta, Brasil. Esse lo aqui, ó, ele está fazendo referenciação ao Brasil que está sendo citado na frase. Amá-lo é a minha luta, Brasil. Perceba, esse lo aqui está acompanhando o verbo amar. Então, ele só pode ser um pronome oblíquo que a gente conhece por átono. Tranquilo? Tranquilo. Olha um exemplo aqui de pronome oblíquo tônico. Isto não é para mim. Perceba, esse mim aqui utilizado foi introduzido por uma preposição. A preposição para. Perceba, sempre que você estiver diante de um pronome que acompanhar um verbo, você vai dizer que ele é átono. E sempre que você vir um pronome que está sendo solicitado por uma preposição, ele vai ser o quê? Tônico. Isso mesmo. Agora a gente vai acompanhar, a gente vai dar uma estudada aprofundada acerca desses pronomes oblíquos. Dando continuidade àquilo que a gente viu, a gente vai dar uma olhada agora na tabela dos pronomes oblíquos, tranquilo? Então, ó, os oblíquos a gente falou que eles poderiam ser átonos, e aqui está a tabela, você vai olhar para essa tabela, eu vou sorrir para você, você vai olhar durante 3 segundos para essa tabela, você vai fazer uma pausa, enquanto você pausa o seu vídeo, eu vou ficar olhando para você e sorrindo. Mais pro lado. Pausou? Beleza. Então, ó, dentro da primeira pessoa dos pronomes oblíquos átonos, nós temos o me para a primeira pessoa do singular e o nós para a pessoa do plural. Nos para a primeira pessoa do plural. Dentro dos oblíquos átonos, nós temos ainda, dentro da segunda pessoa, para o singular, o ti e o vos para o plural. Bacana. Dentro da terceira pessoa, nós temos o se, o a, o lhe para o singular. Perfeito. Para o plural, nós temos o se, o os, o as e os lhes. Perfeito, vou colocar aqui só o Pzinho de plural, o Szinho de singular, só que eu sei que você tem o material e você pode acompanhar aí pelo seu material, beleza? Vamos dar uma olhada agora para os tônicos. Perceba, tudo aquilo que a gente falou lá atrás se enquadra justamente aqui. Olha comigo. Para a primeira pessoa do singular, nós temos o mim e o comigo. Para a primeira pessoa do plural, nós temos o nós e o conosco. Para a segunda pessoa do singular, nós temos o ti e o contigo. Para a segunda pessoa do plural, nós temos o vós e o convosco. Para a terceira pessoa do singular, nós temos o se, o consigo, o ele e o ela.
E por fim, para o plural da terceira pessoa, nós temos o se, consigo, o eles e o elas. Beleza? Tranquilo. Lembrando que, acima de tudo, você deve saber qual que é a aplicação, a funcionalidade de cada um. E eu volto a frisar. Esses caras aqui, os átonos, você já sabe, irão acompanhar verbos. Esses caras aqui, os tônicos, você também já sabe. Eles serão solicitados por preposição. Vamos fazer um movimento? Bora lá. Tenta colocar aqui, ó, esse min que aqui está. Professor, vou escolher qualquer frase. Coloca o min em alguma frase. Vamos lá, escolhe aí na sua cabeça. Pausa o vídeo, escolhe aí. Cria qualquer frase, tenta colocar o min. Colocou? Você com certeza deve ter aí no meio da sua frase colocado o para ou qualquer outra preposição. Por quê, professor? Porque as preposições, elas introduzem os pronomes oblíquos tônicos. Um exemplo para a gente trabalhar o min aqui, ó. Isso é importante para mim. Perceba, esse min foi introduzido por uma preposição, no caso para. Beleza? Então, ó, vem aqui comigo no próximo quadro para a gente dar uma olhada no seguinte. Aqui há uma diferenciação importante para a sua prova. Quando que eu devo usar o para eu e quando que eu devo usar o para mim? Aqui você só vai decorar se você quiser. Por quê, professor? Porque a regra tu já sabe, meu irmão. O mim, ele vai ser solicitado sempre com a figura da preposição, não é verdade? Ó, quando é que eu vou usar o para eu? O eu, ele vai acompanhar o verbo, você já sabe. Eu vou utilizar o para eu quando eu tiver em uma figura verbal. Olha o exemplo aqui, ó. Irei fazer, eu irei fazer. Esse verbo fazer aqui, ó, eu irei. Para falar a verdade, nós temos a figura de dois verbinhos aqui, né? Eu irei fazer. Perceba, esse verbo aqui está sendo acompanhado por um pronome, não é verdade? Exatamente. Nesse caso aqui, esse eu, pronome pessoal, no caso reto. A gente já viu. Perceba, ele está acompanhando a figura verbal. Agora dá uma olhada aqui nesse nosso próximo exemplo, ó, do para mim. Olha o exemplo. Isso é importante para mim. Perceba, se você quiser dizer, professor, eu já ouvi falar que o mim não faz nada. Isso é uma boa ideia. Você pensar, poxa, mim não faz nada, até porque mim não é índio, né? Se você quiser usar aquela ideia, uga, uga, do índio lá, você pode usar também, porque o mim não faz nada. Isso se aplica, mas a aplicabilidade disso surge daqui, beleza? Então é mais importante entender o porquê que ficar com decoreba, não é verdade? Então, ó, último quadro que a gente vai olhar na aula de hoje, prometo a você. A gente vai tratar sobre questão de prova. Isso aqui é importante. Cai para cá. Olha aqui. Professor, o correto é utilizar entre eu e tu ou o correto é entre mim e ti? Perceba. Isso aqui é importante. Os pronomes. Eu e tu. Não podem ou aceitam ser solicitados por preposição. Eles não vão aceitar ser solicitados por preposição. Então, ó, esse entre aqui é uma preposição, não é verdade? Você vai dizer, poxa, professor, é verdade. No caso, é uma preposição que solicita dois pronomes. Um exemplo frasal. O segredo deve ficar entre eu e tu, ou o segredo deve ficar entre mim e ti. Perceba, a preposição que eu utilizei aqui, a introdução foi feita pelo entre. O que é que acontece, professor? O pronome eu e tu, ou os pronomes eu e tu, não podem ser solicitados por preposição. Não aceitam ser solicitados por preposição. Professor? Então fica atento. O que é que acontece aqui? Esse cara e esse cara não vão poder ser solicitados pela preposição. Então, filho, não pode ser entre eu e tu. O correto deve ser entre mim e ti. Beleza? Tranquilo?
Então, ó, com isso aqui você viu só tudo que você precisa saber sobre essa parte inicial de pronomes. A gente vai dar uma olhada aqui nas questões de prova e eu volto a falar com você. Isso aqui não é algo que a gente vence do dia para a noite. A gente vai voltar a tratar sobre estes assuntos mais à frente. A gente vai ver pronome de novo, cara, porque faz parte do nosso estudo. A gente vai ter que estudar colocação pronominal, a gente vai ter que estudar logo mais à frente termos anafóricos, termos catafóricos, e tudo isso complementa esse estudo aqui. Isso aqui é só uma pequena introdução. É como se alguém chegasse para você e dissesse assim, batesse no seu ombro e dissesse, filho, você quer a sua vaga, não quer? Quero, professor, você vai dizer daí. Só que a estrada é longa e a gente tem que trilhar aqui um longo caminho, beleza? Eu prometo a você, se você não abdicar dessa parte inicial, dessa parte mais simples, mais básica, lá na frente você vai ter levado tanta pancada que você vai estar em pé. O Anderson Silva, ou sei lá, quem seja lá quem for, o lutador que for, ele só é o cara que ele é porque ele levou muita pancada. E você daqui para lá vai levar muita pancada também. Ah, professor, não quero levar pancada. Então tá no ramo errado. Você é concurseiro. Vem aqui comigo. Vamos analisar como que isso é cobrado em prova. Para você ficar safado em relação às habitualidades das bancas, né? Olha aqui, já está na tela para você acompanhar comigo. A primeira questão, sobre o uso correto dos pronomes eu e tu, qual sentença encontra-se correta? Vamos lá. Letra A diz o seguinte, este segredo deve ficar entre eu e tu. Letra B diz o seguinte, este segredo deve ficar entre mim e ti. Letra C diz o seguinte, este segredo deve ficar entre você e eu. A letra D diz o seguinte, este segredo deve ficar entre tu e eu. E a letra E diz, este segredo deve ficar entre tu e você. Sacanagem, não é isso aqui? Então vamos lá, ó. A letra A, pessoal. O segredo deve ficar entre eu e tu. E aí, meu aluno, o que é que você vai marcar? Se você errar, eu vou dar um pulo aqui do meu estudo, diretamente do estúdio aqui do Objetivo, e vou entrar aí no seu computador para te dar um cascudo. Por quê? Porque essa letra A, ó, está completamente errada. Acompanhe aqui comigo no quadro. O que foi que a gente viu? Os pronomes eu e tu, pronomes pessoais, do caso reto, você viu comigo, eles não solicitam, eles não aceitam ser solicitados por preposição, beleza? Então, qual que é o modo, professor, de falar? Este segredo deve ficar entre mim e ti. Tranquilo, tranquilo. Então, ó, vai aqui na sua tela e acompanha aí, gabarito letra B de bola, ó. Este segredo deve ficar entre mim e ti. Olha a letra C, que diz o seguinte, este segredo deve ficar entre você e eu. Professor, você está ok? Está. Mas o eu aqui, ó, torna a minha sentença errada. Do mesmo modo, a letra D e a letra E também, né? Utilizou o tu. Beleza? Então, ó, questão de número 1, o nosso gabarito já está assinalado. Letra B de bravo. Letra B de bravo. Aluno objetivo tem que ser bravo, verdade? Então vamos lá, questão número 2 fala o seguinte, rapidão aqui, para você ficar mala em relação a isso. Diz assim, assinale a alternativa correta quanto ao uso adequado dos pronomes. É muito importante para mim compreender. É difícil para mim ler. Estudo para mim aprender. É importante para mim saber. E olha a letra E. É muito importante para eu compreender. Professor, qual que é o erro dessa assertiva? Você viu comigo também que quando eu utilizar a preposição para introduzir um pronome, o que é que vai acontecer, professor? Acompanhe aqui na tela. É o seguinte, você sabe que a gente viu a utilização do eu, não é? Exatamente. O eu é aquele cara que vai estar associado, ó, à ação. O eu vai estar associado, ó, ao verbo. O mim, como a gente mesmo viu, não faz nada, não é verdade? Exatamente. Como o mim não faz nada, não possui a capacidade de se estabelecer ou de se estabelecer juntamente ao verbo, qual o nosso gabarito? Gabarito letra E de escola. É muito importante para eu compreender a matéria, tá certo? Para eu compreender a matéria. Beleza? Então, gabarito. A questão 2, a gente já viu letra E de escola. Vamos com a questão de número 3, que fala o seguinte. Tranquila, questão de número 3 diz assim. Assinale a alternativa que representa corretamente um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Beleza, ele pediu um oblíquo tônico. Esse lhe aqui, ó,
ele é átono, tá lá na tabelinha dos átonos, então não pode ser a letra A. A letra B, se tu é reto, né? A gente não pode ter dificuldade em relação aos retos. Também não é o nosso gabarito. Olha esse cara aqui, ó. Ele foi solicitado, ó, por preposição. Eu vou abreviar aqui, tá certo? Ó, por preposição. Quando ele está solicitado, olha aqui a preposição, ó, com, beleza? Contigo, aglutinado ao nosso pronome. Então, gabarito letra C de casa. Esse ti aqui é átono, esse eu aqui também é reto. Tranquilo? Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 vai falar exatamente o seguinte. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Tranquilo. Você percebeu comigo que na questão anterior ele pediu um tônico. Aqui ele pede um átono. Beleza. Então vamos lá, ó. Ele é reto. A gente já viu na nossa tabelinha. Comigo, a gente acabou de ver. Solicitado por preposição. Beleza. Então ele é, ó, tônico. Show. C, o ti. Opa, professor, ele é um pronome oblíquo átono. Mais à frente a gente vai estudar colocação pronominal. Então, já guarda essa informação no seu coração. Nosso gabarito é a letra C de casa. Esse vos aqui, a gente já classificou ele como sendo também um pronome que estaria lá nos átonos, não é verdade? E esse nós aqui pode representar um pronome pessoal do caso reto. Beleza? Então, vamos lá, vamos para a questão de número 5, que diz o seguinte, a questão de número 5, ó. Fala assim: leia o texto. Os pesquisadores fizeram uma série de testes com 584 alunos de 10 a 15 anos de 7 escolas da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Eles queriam avaliar o que estava sendo registrado na mente dos indivíduos em uma soneca logo após a aula. Esse eles aqui, ó, remete-se aos pesquisadores, beleza? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Eles queriam avaliar o que estava sendo registrado na mente dos indivíduos em uma soneca logo após a aula. O pronome grifado refere-se. A gente acabou de marcar aqui, não é verdade? Ó. Ele está se referindo a quem? Aos indivíduos? Não. Aos alunos? Não. A quem? Aos pesquisadores. Tranquilo? E esse ele? Se ele pedisse a classificação, seria um pronome pessoal do caso reto. Tranquilo? Pronome pessoal do caso reto. Então, ó, gabarito letra C. Então, ó, te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e vai treinando aí. Até a próxima. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás,
A minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando, em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro.